Hoje, 19 de janeiro, é aniversário de Edgar Allan Poe, um dos maiores autores de horror que já existiu. Um dos autores mais importantes da história da literatura, para falar a verdade. Caso estivesse vivo, o autor estaria completando 211 anos de vida. Poe é lembrado por fazer parte do quarteto que popularizou o horror gótico. Ao seu lado estão Mary Shelley, autora de Frankenstein, Robert Louis Stevenson, autor de O Médico e o Monstro, e Bram Stoker, autor de Drácula. Mas, é claro, o autor vai muito além disso. Mesmo tantos anos após sua morte, ele ainda tem influência em várias histórias de horror nos dias de hoje. Eu sou Gessé Diniz e estou aqui para falar de Edgar Allan Poe, um dos autores mais importantes e mais influentes de toda a história. Poe nasceu em 19 de janeiro de 1809, em Boston, Massachusetts. Ele nasceu apenas como Edgar Poe. Seu pai tomou um chá de sumiço logo após seu nascimento, e sua mãe viria a falecer no ano seguinte, aos 24 anos, vítima de tuberculose. Então, em 1810, ele foi adotado pela família Allan, e foi a partir daí que ele passou a ser chamado de Edgar Allan Poe. Ele deu sorte de ser adotado por uma família com boas condições financeiras e teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas. Inclusive, ele chegou até mesmo a frequentar a Universidade de Virgínia, mas na verdade passava o seu tempo gastando dinheiro com jogos, mulheres e bebidas. O dinheiro que seu pai, John Allan, enviou acabou rapidamente. Poe disse que a faculdade tinha sido um pouquinho mais cara do que ele achava que seria. Isso assustou o pai dele, porque na sua época a faculdade era barata, e John achou que o dinheiro que ele tinha enviado seria o suficiente. Mesmo assim, ele enviou mais dinheiro para Poe, e novamente Edgar voltou a gastar com mulheres, jogos e bebidas. Lembrando que toda vez que eu me referir ao pai de Poe, estou me referindo ao pai adotivo dele. O pai biológico sumiu do mapa e ninguém sabe o que aconteceu com ele até hoje. Para chutar o balde de vez, ele largou a faculdade, brigou com seu pai e se alistou no exército. Ele alcançou a patente mais alta que alguém poderia alcançar sem ter cursado a escola militar. E foi durante esse tempo no exército que ele descobriu sua paixão pela escrita. Inclusive, foi no exército que ele publicou seu primeiro livro, Tamerlane and Other Poems. Em 1829, sua mãe adotiva, Frances Allan, veio a falecer. O pai de Poe aceitou perdoar o filho, mas sob uma condição. Poe teria que procurar um emprego decente. Para John Allan, ser escritor era um emprego medíocre e não levaria o filho a lugar nenhum. Mesmo contra sua vontade, Poe acabou entrando na Academia Militar dos Estados Unidos, popularmente conhecida como Academia West Point, ou seja, não era qualquer lugar. Só que nem de longe Poe foi um bom aluno. Ele queria ser expulso do exército a todo custo, então passou a desrespeitar seus oficiais e não seguia mais nenhuma ordem. Isso deu certo, mas, para o pai de Poe, aquilo foi a gota d'água. Dessa forma, John Allan cortou de vez qualquer tipo de laço que tivesse com Edgar, vindo a falecer em 1834. Logo que saiu da academia de West Point, Poe descobriu que ele tinha um irmão biológico. Esse irmão morava em Baltimore com sua tia viúva e sua prima, também consanguínea. É claro que deu ruim. Poe começou a se engraçar com sua prima, o que já é bem nojento. Alguns dizem que ele fez isso porque eles não tinham tanto contato assim, ou seja, ele não tinha tanta consideração pela sua prima como eles seriam se eles tivessem tido contato antes. Tudo bem, é um argumento quase válido, mas pode piorar. Os dois se casaram. Na época, Poe tinha 25 anos e sua prima tinha 13 anos. 13. Já está bem difícil de defendê-lo, mas pode piorar. Poe contratou testemunhas para mentir em seu casamento, alegando que sua prima tinha 21 anos, não 13. Pedófilo, alcoólatra e viciado. Já não é um bom modelo a ser seguido. Ainda bem que não é por sua vida pessoal que ele é lembrado. De acordo com algumas pesquisas, Poe foi o primeiro autor nos Estados Unidos que vivia só de sua escrita. Enquanto todo mundo precisava ter um trabalho fixo e escrever só quando dava, ele conseguia apenas escrever. Para a época, isso era um mérito enorme. Isso até lhe rendeu um emprego. Em 1835, ele conseguiu um emprego como crítico literário no Southern Literary Messenger, em Richmond, que era o mesmo jornal que publicava seus textos. E ele não pegava leve. Se o texto fosse ruim, ele criticava mesmo. Isso fez com que ele fosse um autor amado/odiado no meio literário. Lembram que eu disse que a mãe de Poe faleceu de tuberculose aos 24 anos?
Infelizmente, sua esposa, aquela mesma prima, também faleceu aos 24 anos e também de tuberculose. Após a morte da esposa, Poe voltou para Nova York, onde já tinha residido em 1837. Trabalhou em alguns jornais e em 1945 publicou aquele que seria um de seus trabalhos mais conhecidos, O Corvo. Poe desapareceu em meados de setembro de 1849. Ele foi encontrado em Baltimore no dia 3 de outubro, sob circunstâncias misteriosas. Ele estava em uma sarjeta, totalmente alucinado, dizendo coisas que não faziam sentido, e para piorar, ele estava usando roupas que não eram dele. Ele foi levado às pressas para um hospital, mas não resistiu e acabou falecendo 4 dias depois. Até hoje, a morte do autor é um mistério. Ninguém sabe o que aconteceu, mas há algumas teorias, e 2 delas são mais famosas: fraude eleitoral e envenenamento. É possível que Poe tenha sido vítima de uma prática conhecida como Cooping, um método de fraude eleitoral praticado por gangues do século XIX. A vítima era sequestrada e obrigada a votar em um candidato repetidas vezes. Para isso, ele trocava de roupa após cada voto, o que explicaria Poe estar com roupas diferentes. Além disso, o local onde Poe foi encontrado era um dos locais de votação. Para cada voto, os eleitores recebiam uma dose de bebida como recompensa. Poe bebeu tanto que entrou em coma alcoólico. Alguns estudos, por outro lado, dizem que ele pode ter sido envenenado por monóxido de carbono ou mercúrio, talvez os dois. Falando dessa forma, até parece que faz pouco tempo que ele se foi. Mas, para vocês terem uma noção, quem traduziu Poe aqui no Brasil foi Machado de Assis, que também já faleceu há mais de um século. Hoje em dia, todo mundo conhece Sherlock Holmes, mas não foi Sir Arthur Conan Doyle que inventou o gênero de detetive. Para falar a verdade, a primeira história do gênero foi Os Assassinatos da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe. Sim, isso mesmo. Foi o Poe quem inventou as histórias que conhecemos hoje em dia como romance policial. Inclusive, Conan Doyle mencionou o detetive das histórias de Poe em um de seus contos. Há quem diga que uma de suas histórias mais famosas, O Mistério de Mary Roget, foi baseado no caso de um assassinato real, o assassinato de Mary Rogers. Em 1942, Poe publicou o conto O Mistério de Mary Roget, onde o detetive Auguste Dupin e seu assistente investigam o misterioso assassinato de Mary Roget em Paris. O corpo foi achado no rio Sena. O caso real trata-se de Mary Cecilia Rogers, uma vendedora de tabaco. Ela desapareceu em 25 de julho de 1841, e seu corpo foi encontrado no rio Hudson, em Nova York, dias depois. Havia suspeita de que ela tinha sido assassinada, mas nunca encontraram evidências suficientes para poder incriminar alguém. Durante um tempo, muitos disseram que Poe era o assassino, e que ele teria feito aquilo apenas para poder escrever sua história. Isso, é claro, nunca foi confirmado, e o assunto é um mistério até hoje. Com o passar dos anos, o trabalho do autor alcançou níveis inimagináveis, e seus contos e poemas já foram traduzidos para vários idiomas e publicados em várias edições. A Dark Side Books publicou 2 coletâneas do autor aqui no Brasil, e o link para ambos os livros está aqui embaixo na descrição. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a vida do autor que influenciou e influencia tanta gente até hoje. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo biográfico e poderei trazer mais vídeos assim para o canal. Inclusive, se tem alguma biografia que você gostaria de ver por aqui, deixe a sua sugestão aqui embaixo nos comentários. E se você gosta de livros de terror, vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você poder adquirir o meu livro. Abraços e até o próximo vídeo.